E hoje eu vim falar um pouquinho sobre família. E eu sei que falar de família é muito bom, né? Porque eu acho que é um assunto muito bom de se comentar. É um assunto que todo mundo tem interesse, porque todo mundo, quer queira ou quer não, tem família. Ou é família, é pai, é mãe, é filho. Então hoje a gente vai tentar refletir um pouco sobre família. Pensar um pouco nessa questão de família e do quanto a nossa família precisa ser evangelizada, né? O nosso alvo hoje é refletir sobre isso. Eu sei que às vezes a gente pensa muito que a nossa família precisa de Jesus, a gente fala muito na igreja, é uma coisa que a gente sempre fala, sempre ora, sempre está lendo sobre isso, mas eu estava conversando com o pastor ontem e ele me falando um exemplo que ele ouviu lá no congresso, na conferência, no Multiplique, e ele ouviu um exemplo que eu achei interessante. O pastor falou assim, digamos assim, você chama seu filho e aí você pede para ele ir arrumar o quarto dele. Aí seu filho vai. Depois de um tempo, você chama o seu filho de volta. E aí, você arrumou o quarto? E aí o filho vem e diz assim, olha, pai, eu fiz o seguinte, eu estudei como é que se arruma o quarto, eu observei tudo que estava lá, como eu iria fazer. Eu fiz uma pesquisa de como é que se arruma o quarto, mas arrumar o quarto eu não arrumei, não. Mas eu estou preparada para arrumar, mas eu não arrumei não o quarto. Sabe o que é que me faz pensar nisso? Às vezes a gente está assim com as nossas famílias. A gente sabe que a gente tem que falar de Jesus para eles, a gente estuda e lê sobre isso, a gente reflete, a gente analisa, eu vou fazer assim, e aí na hora da prática, a gente muitas vezes se cala. A gente muitas vezes deixa de fazer a nossa parte, deixa de assumir a nossa responsabilidade, que é grande com as nossas famílias. Muito grande. E por isso, eu quero que a gente ouça e reflita um pouco sobre isso nessa noite. Porque discipulado é coisa de família, certo? Você pode pensar, não, discipulado é coisa de igreja, discipulado é coisa de crente. Discipulado pode ser até coisa do pastor. O pastor tem que fazer discipulado. Mas discipulado, em primeiro lugar, eu vou mostrar para você, na Bíblia, que, primeiramente, discipulado é coisa de família. Discipulado precisa começar nos nossos lares. E se começar lá, todo o resto será mais fácil, todo o resto correrá melhor, se começar nas nossas famílias. Certo? Então, vamos abrir nossas Bíblias. Quero que você abra sua Bíblia em Deuteronômio 32. Versículos 46 e 47, nós iremos ler. Disse-lhes, guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a vocês, solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio dela vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse no outro lado do Jordão. Amém? Deixa aberta a sua Bíblia que a gente vai voltar um pouquinho para esse versículo mais à frente. Bom, meus irmãos, aqui em Deuteronômio, o que é que acontece aqui? Moisés está relembrando a lei para o povo. Então o povo está perto de entrar na terra prometida. Já tinha muitos anos em que Deus tinha mandado a lei. E o povo estava caminhando no deserto, 40 anos ali. Então eles já estavam perto de entrar. E antes de entrar na terra prometida, Moisés reúne e Moisés faz alguns discursos para que o povo lembre da lei. E para que o povo entre na terra conhecendo, com isso bem claro na sua mente. E aí, para encerrar esse discurso, ele vem dizer isso que a gente leu. Ele diz, olha, guardem essa palavra no coração de vocês e ensinem aos seus filhos. Eu acho interessante que ele vem dar uma instrução especial. Ele dá tipo uma ordenança diferente, porque ele diz assim, transmitam essa mensagem através de quem? Das famílias. Então vocês vão viver essa palavra, vocês vão amar essa palavra, vocês vão viver por ela. E como é que ela vai chegar nas próximas gerações? Porque aquela geração iria morrer, e viriam outras, através das famílias. Se a sua família, se você ensinar para os seus filhos vão crescer e vai também amar a palavra. E aí ele vai ensinar para os filhos dele. E era assim que a mensagem ia sendo passada. Se eles falhassem nesse caminho, o povo ia acabar se afastando da lei de Deus. E muitas vezes isso aconteceu com o povo de Deus. Em alguns momentos você vai ver que o povo acabou não pregando para os seus filhos e essa mensagem acabou não sendo repassada. E o povo sofreu as consequências. Mas o que é que isso me faz refletir? A gente vê que família é a base da sociedade. Assim como esse discipulado de pais e filhos é a base da proclamação do Evangelho.
A gente quer que o evangelho seja pregado, a gente quer que o mundo conheça Jesus. A gente tem que começar em nossa casa, com os nossos filhos. O primeiro passo é ensinar o seu filho o caminho do Senhor. Porque se todos nós, eu sei que nem todo mundo aqui é pai ainda, mas um dia será, né? Tá, alguns ainda serão. Talvez você seja só filho, mas você é um cristão. E mesmo que você não tenha filhos, ainda filhos, digamos, de carne, mas você vai ter filhos espirituais, amém? Deus vai te dar filhos espirituais. E você precisa levar essa mensagem. Mas o foco aqui hoje é realmente nos nossos filhos, na nossa família. E essa necessidade que nós temos de fazer deles discípulos. Nós precisamos discipular os nossos filhos, porque isso é uma ordenança da palavra de Deus. A Bíblia nos ordena isso, nos ensina isso. É preciso que a gente passe esse ensinamento para eles, porque não vai ser outro que vai fazer isso. Não é somente a igreja que vai fazer isso. É você, a responsabilidade é sua como cristão. A responsabilidade é minha como cristão. E aí, tratando desse assunto, eu queria que a gente pensasse hoje como fazer do nosso filho discípulo de Cristo. Como fazer? Vamos tentar responder essa pergunta. Como é que eu vou fazer do meu filho um discípulo de Cristo? Como eu vou fazer isso? Parece uma coisa muito difícil, parece uma coisa que nem sempre dá tão certo, né? Mas nós precisamos refletir que é importante a gente fazer isso. Se você olhar para o mundo muçulmano, você vai ver que em poucas vezes eles perdem os filhos, porque eles ensinam muito o que eles creem, como verdade. É difícil você ver um filho de muçulmano acabar se afastando. Acontece. Mas eles ensinam aquilo ali de uma forma que eles colocam dentro da mente, que eles crescem com aquela fé, acreditando naquilo. Claro que a gente não vai obrigar, não é uma questão de obrigação, mas é uma questão de ensinar. E a palavra de Deus diz que a gente tem que inculcar. Ele diz essa palavra mesmo, inculcar, como se fosse enfiar dentro da cabeça. Então, inculcar a palavra aos nossos filhos, para que eles cresçam e conheçam essa verdade, para que eles cresçam e vivam nesse caminho. Mas como? Como é que a gente vai fazer? Olhando esse texto aqui de Deuteronômio, capítulo 32, a primeira coisa que ele diz assim, guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a vocês solenemente. Então, primeira coisa que ele mostra é que nós precisamos guardar no nosso coração a palavra do Senhor. E aí a gente já pode tirar o primeiro ponto. Antes de qualquer coisa, nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos amar ao Senhor, viver para o Senhor. Entendeu? É amar e ter isso dentro do nosso coração. É interessante que ele fala, guarde dentro do seu coração. Porque é do nosso coração que vem as nossas emoções. É no nosso coração que estão aquilo que a gente ama. É aquilo que a gente ama que está no nosso coração. E a gente é guiado por aquilo que a gente ama. Você é guiado por suas emoções, não tem jeito. Aquilo que você ama vai motivar suas decisões. Então, dentro do seu coração precisa estar cheio da palavra de Deus. Cheio da palavra de Deus. E não do pecado. Porque muitas vezes o pecado que ronda as nossas vidas está lá guardadinho. A gente às vezes nem percebe, mas está lá. E em alguns momentos você vê ele aparecer. Quando você é invejoso, quando você é orgulhoso, quando a ganância sobe, quando aquele orgulho e você vê que lá dentro ainda tem pecado. Porque a gente sabe que esse processo de santificação é um processo que vai durar até a vinda de Cristo, até estarmos com Ele. A cada dia nós seremos mais santos, e buscando ao Senhor para sermos mais santos, mas nós não somos completos. E nós falhamos muitos momentos. E ainda existe dentro de nós pecados, que às vezes a gente guarda e a gente precisa vencê-los. A gente precisa buscar a palavra do Senhor para que isso saia e para que a gente possa viver em santidade. Para que as nossas ações sejam correspondentes com as nossas palavras. Nós precisamos primeiro, para que a gente consiga fazer dos nossos filhos discípulos do Senhor Jesus, fazer deles discípulos de Cristo, nós precisamos guardar no nosso coração a palavra do Senhor e viver isso. Nós precisamos ser exemplo. Não tem jeito, nós precisamos ser exemplo. Nós somos o maior exemplo que eles terão. Em tudo, né? Eu acho que o filho segue em tudo. Tem até um vídeo que eu vi há algum tempo atrás que mostra uma coisa assim. Os pais vão fazendo as coisas e os filhos vão imitando. E aí o pai vai brigando com a mãe, aí o filho vai e briga com a mãe também. O pai usa um cigarro, o filho vai e imita. A ideia é essa. O seu filho, ele te imita. Tudo. Inclusive,
espiritualmente. É sua responsabilidade de fazer dele um discípulo de Cristo. Ele precisa ver Cristo na sua vida. Ele precisa ver que você ama a palavra de Deus, que você busca a palavra de Deus, que você vive a palavra de Deus. Você vive, é muito importante que você viva. Eu estou lendo, irmãos, um livro chamado Instruindo o Coração da Criança. Se você quiser comprar, compre, que é muito bom. É aquele tipo de livro que eu acho que eu não consigo mais marcar, porque eu quero marcar tudo. Ele é muito, muito bom. E para pais é fundamental. Instruindo o Coração da Criança, do pastor Ted e da esposa dele, Marge Tripp. Eu acho que fala assim. E eles falam muito sobre essa questão de ensinar os filhos, de instruir, de fazer discípulos. Ele também tem outro livro falando Pastoreando o Coração da Criança, que também é muito bom. Mas nesse livro, Instruindo o Coração da Criança, ele diz assim, sobre ser exemplo. Ser um modelo para os seus filhos é a maneira mais segura de ensiná-los a aplicar a verdade de Deus às circunstâncias da vida. Você precisa ser um exemplo. Pais que têm um relacionamento com Deus em meio a alegrias e tempestades da vida é irresistível para crianças e jovens. Nós precisamos ter uma vida com Deus quando tudo estiver bem e no momento que tudo estiver ruim. E quando vir a luta e a tempestade, a nossa reação tem que ser de um verdadeiro cristão, porque ele está te observando. Ele está observando se na hora da raiva você se estressa e deixa de agir como cristão. Os nossos filhos estão nos observando em todo o tempo. Então, nós precisamos muito dar esse exemplo e ser esse exemplo. Tem algo que a gente precisa observar, que se a gente está aqui na igreja, se a gente prega uma coisa e a gente não vive, nós também seremos digamos assim, o passo fundamental para levar nossos filhos a endurecerem o seu coração para Deus. Crianças que veem pais que falam e não cumprem, eles acabam se entristecendo com Deus. Eles olham assim, mas que Deus é esse que meu pai vai para a igreja, mas quando chega aqui em casa é outra coisa. Como é que pode ele estar lá domingo à noite, mas na segunda-feira as suas palavras não são de crente, as suas ações não são de crente, a sua vida não é de um cristão? A criança te observa, o teu filho te observa. E isso vai fazer a diferença, se ele quer amar a Deus ou não. Se ele vai querer amar o seu Deus ou não. Por isso, meus irmãos, algo que eu tenho refletido muito, que é muito importante, é a gente ensinar os nossos filhos. Eu já tenho pensado, estudado e me preparado para a Isabela, que ainda está pequenininha, né? Faz 8 meses amanhã. Mas eu já fico preocupada, porque eu sei que eu preciso mudar. Eu sei que tem muita coisa na minha vida que ainda precisa melhorar. E que em muitos momentos eu reajo e na hora, ultimamente é assim, eu reajo e na hora eu penso, eita, se a Isabela já estivesse entendendo, estou perdida, não posso reagir assim. Tem Esther, que é meio irmã, meio filha esses dias, né? Adotei assim. Aí às vezes eu digo, meu Deus, estou ensinando as coisas erradas para Esther, não dá certo. Porque nós temos que ser exemplo, nós temos que agir com integridade, conforme a palavra de Deus. E eu acho que a gente é testada no dia a dia. O mais difícil é isso na família. Porque no dia a dia nós somos testados. Naquele momento em que vem a ira, em que vem a raiva, naquele momento em que sobe aquele estresse, que você tem que aprender o domínio próprio. Eu digo que eu tenho buscado ao Senhor, eu quero exercer o domínio próprio. Porque é importante, a gente precisa. Só assim a gente vai ser exemplo para os nossos filhos. Mas, seguindo no texto, seguindo aqui no texto, no mesmo versículo que a gente leu agora, no versículo 46, ele diz assim: guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a vocês solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Então, primeiro a gente tem que viver, primeiro a gente tem que ser um modelo, a gente tem que amar a Deus, a gente tem que amar a palavra de Deus, a gente tem que mostrar para eles como é isso, como é esse amor, como é esse exemplo. E eu vejo isso na minha vida. Por exemplo, a minha mãe, eu não cresci num lar que desde criança eu era cristã, mas a minha mãe se converteu, eu tinha 7 anos. E eu tenho lembrança dos momentos dela orando. Eu lembro, quando eu tinha 8 anos, quando eu tinha 9 anos, que eu entrava no quarto e eu via minha mãe de joelhos orando. Eu lembro que a Bíblia dela era toda rabiscada, até hoje ela rabisca a Bíblia todinha. E ela escrevia de um lado, escrevia do outro, eu não entendia nada, mas ela estava ali estudando a palavra do Senhor. E isso marca a nossa vida, porque a gente vê que é importante. Se minha mãe se importa, se ela está lá buscando, é porque eu tenho que fazer igual.
Eu tenho que seguir o exemplo, ela é nosso exemplo. E até hoje eu não me esqueço, mesmo quando eu era criança. Mas como nós lemos, o segundo ponto, a segunda ideia seguindo, é que não só a gente tem que viver isso, a gente tem que também ordenar os nossos filhos. Ordenar que eles obedeçam a Deus. E ele usa a palavra ordenar. Eu fiquei, meu Deus, por que ele usa ordenar? Porque ele não usa ensinar, né? Estabelecer, uma coisa mais simples. Não, mas ele usa ordenar, que é mandar, instituir. Realmente assim, ordene aos seus filhos. Não é uma coisa de exercer autoritarismo. Não é isso que a palavra está dizendo. Você não vai ser autoritário com o seu filho. Mas de exercer a autoridade que você tem no seu lar. Então, aqui no meu lar, aqui está estabelecido que nós seguimos ao Senhor. E é ao Senhor que você vai obedecer. E aí, quando ele se afastar do caminho, olha, volta aqui. Lembra o que a gente estabeleceu? Aqui a gente segue ao Senhor. Os pais são autoridade. E isso não é só civilmente, mas espiritualmente. Entenda essa responsabilidade. Eu acho que quando eu me tornei mãe, eu digo, meu Deus, que responsabilidade. Não é só cuidar e tudo, mas é espiritualmente, é minha responsabilidade de fazer com que a Isabela cresça e ame ao Senhor. É minha e é sua responsabilidade disso. Você precisa fazer com que o seu filho olhe para o Senhor e ame. Não é ser um religioso, porque ser um religioso até que é fácil. Não é ensinar ele a vir à igreja. Eu trago ele para a igreja, pastora. Não, não é só isso, não. Não é só vir à igreja. Vir à igreja é importante, faz parte. Mas é lá na sua casa, todos os dias, no dia a dia, você está lá, instruindo. Lembra aquilo que a gente tem aprendido sobre evangelização discipuladora? Ser intencional. É ser intencional com os nossos filhos também. É ser intencional na nossa casa também. É ser intencional. É usar de tudo para ensinar. Usar de todas as situações para falar e instruir a palavra do Senhor. É isso que eu tenho lido e aprendido, especialmente nesse livro que eu falei. E ele fala bem assim, numa parte lá, ele diz bem assim, nós precisamos encantar os nossos filhos com gosto pelas alegrias do mundo invisível. Nós precisamos encantar os nossos filhos com gosto pelas alegrias do mundo invisível. Sabe por quê? Porque o mundo que nos rodeia, eles encantam demais os jovens e as crianças. Encanta demais, atrai, ele seduz até a gente se a gente não se cuidar. O mundo que nos rodeia quer nos tragar e nos atrair. E nós precisamos fazer com que as alegrias de um mundo que é invisível, de um Deus que é perfeito, sejam maiores no coração dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes. Que eles entendam isso lá, esteja gravado. E quando vier as outras coisas, eles saibam, não, tem coisa melhor que isso. Tem coisa muito melhor. Tem muito mais do que Deus tem para mim. Eles precisam ter isso. E diante disso, eu queria dizer para vocês que são pais, né, aqui, que estão aqui presentes, que são pais de crianças, de adolescentes, que ainda tem essa tutela, porque cresce, chega numa certa idade, já não tem mais, né? Dá para você influenciar, mas não é aquela autoridade ali de estar debaixo do seu teto. Eu quero dizer, tenha cuidado com uma coisa, tenha cuidado com algo que se chama entretenimento. Sabe por quê? Porque o entretenimento, ele tem, muitas vezes, sido como se fosse hóspedes indesejáveis na sua casa. É como se você colocasse aquilo que você não queria ensinar para o seu filho dentro da sua casa. E é você mesmo quem coloca lá. E aí depois você fica, meu Deus, por que aquele menino só fica na frente do videogame? Será que foi ele quem comprou o videogame? Não foi ele quem comprou. Não foi ele que foi lá e instalou no quarto da criança. Cuidado com o tipo de entretenimento que você dá para o seu filho. Cuidado. Crianças muito pequenas nem deveriam, até os 2 anos, nem deveriam ter celular, nem deveriam assistir muito televisão, nem deveriam ter acesso à internet com liberdade assim. Porque eles não têm um filtro, nenhum filtro. E tudo que vem eles recebem. E isso vai enchendo o coração daquilo que não agrada a Deus. E a partir do momento que eles entendem é pior ainda. Porque aí você coloca lá para você tirar depois. A briga é grande, aí fica mais difícil ainda. Por isso, estabeleça, vete, tenha cuidado. Pense muito bem antes de dar algo para o seu filho que sirva de entretenimento e que possa instruir ele longe do caminho do Senhor. Que possa ser um hóspede desejável na sua casa. Né? Um hóspede que ensine o que você nunca ensinaria. Mas ele está lá ensinando. Aí depois você pensa, meu Deus, onde é que essa criança aprendeu isso? Aí a gente se pergunta, né?
mas ele vê o que quer na internet, ele entra no que quer na internet. E é interessante que agora a internet é assim, não, mas ele só está vendo um vídeo cristão. Ele está ouvindo uma música. Aí de uma leva para outra, da outra vai levar para outra. Daqui a pouco já está numa coisa que você não sabe mais nem o que é. Nem o que é, você não tem mais nem noção. Botei uma música para a Isabela assistir, 3 palavrinhas. Ela está lá ouvindo 3 palavrinhas e de repente começa umas outras coisas. Meu Deus, o que é isso? Bota para os 3 palavrinhas de novo. A gente tem que ficar sempre atento. Sempre atento, porque isso é o mínimo, claro. É uma musiquinha. Mas e aí, quando uma criança é maior, ela vê de tudo. E se você dá essa liberdade, ela faz e vive nessa liberdade. E quer queira ou quer não, e isso alimenta o seu coração. Talvez você pense assim, mas é tanta coisa. Gente, é muito sério. É muito sério. Sabe por quê? Porque nós temos perdido uma geração. Existe uma faixa de idade que chama a janela 4x14, que vai da idade de 4 anos a 14 anos. Essa faixa de idade é a faixa em que a criança e o adolescente, já começando, né? Essa é a idade que eles estão mais abertos para ouvir o evangelho, mais abertos para aprender da palavra de Deus, mais abertos para entender a verdade. Mas sabe o que acontece? Eles estão abertos para tudo. E muitas vezes não é o evangelho que chega primeiro, é o mundo que chega primeiro. É o pecado, é o erro, é o engano e é atraente. E aí a gente acaba perdendo os nossos filhos porque acha, não, é besteira, deixa ele assistir televisão, é besteira. Deixa, pelo menos ele me deixa fazer as coisas dentro de casa. Deixa o menino no computador, pelo menos ele me deixa livre um pouquinho. E aí lá na frente você vai dizer, meu filho se afastou dos caminhos do Senhor. Porque quando foi agora eu não queria ter trabalho de ensinar, de sentar, de dizer, olha, isso aqui é a verdade, isso aqui não está certo. Sabe, irmãos, tem uma coisa que eu tenho lido e me confrontou muito, que é a questão da gente tratar o pecado. A gente precisa tratar o pecado. Talvez você olhe assim, uma criança tão linda, eu fico olhando assim, Isabela, meu Deus, tão linda, tão pecadora, meu Deus. Aí eu fico, é pecadorinha, não tem jeito. A gente pensa que é linda assim, não tem pecado, não falha. Tudo bem que ela ainda não entende, ainda tem uma inocência, né? Daqui a uns dias ela vai estar entendendo. Mas às vezes faz birra, às vezes de raiva, grita assim, que já ensurdece a gente de raiva. E quando vai crescendo mais, aí é que faz. Aí é invejoso, aí é ciumento, aí é vingativo. Gente, tem criança que é muito vingativa. Fez lá, ele vai lá e pega e bate mesmo, não está nem aí. E tudo isso é o quê, gente? É pecado. É pecado no coração. E aí eu lendo, eu fui confrontada. Eu disse, meu Deus, quantas vezes eu fiz isso? Às vezes a gente trata a situação e não trata o pecado. Às vezes na salinha a gente faz isso porque é um monte de criança. Aí a gente está com pressa, aí começa a brigar. Quem foi que começou? O que foi? De quem é o brinquedo? Aí só toma e resolve. Por exemplo, se está 2 crianças brincando. Digamos que seu filho está brincando e o outro chega e quer brincar também. E aí eles começam a brigar pelo brinquedo. Aí você chega bem assim, quem foi que estava com o brinquedo primeiro? É esse? Pronto. Você fica com o brinquedo, você fica sem brinquedo. Tratei a situação, né? Não vai ter mais briga, eles vão se acalmar, pronto, resolvi a situação. Às vezes é só isso que a gente quer. Só que a gente não tratou o pecado. Não tratou. Por que o outro não consegue dividir com o colega o brinquedo? Por quê? O que tem lá dentro do coração dele que faz ele não conseguir dividir? Qual é o orgulho? Qual é aquela coisa de querer tudo para si? Isso precisa ser tratado. E às vezes a gente pensa, meu Deus, tão ciumento, olha para isso. E a gente parece que é lindo, o menino, a criança é ciumenta. Aí a criança vai lá e se vinga, olha para isso, se vingando. Já viu uma coisa dessa? E a gente fala assim como se fosse uma coisa engraçada, uma coisinha qualquer, porque é criança. Mas eles são pecadores. E eles precisam ser... Imagine, se desde pequenininho você pega, e aí a criança vai lá e mente. Aí você pega e senta, olha, a mentira é o quê? Desagrada a Deus. E você senta e vai tratar a mentira com ela. E vai mostrar para ela, sabe como é que você faz para não mentir mais? Você precisa de Jesus. Porque só Jesus que pode nos purificar do pecado. E só Jesus que nos ajuda a não viver no pecado. E aí você já ensina a graça para ele. Você precisa da graça de Deus. Sabia que você precisa da graça de Deus? E ele já vai entender e aprender o evangelho correto. Ele não vai pensar que ele é salvo porque ele faz alguma coisa. Ele vai saber que ele é salvo porque a graça de Deus alcançou ele. Porque muitas vezes ele vai errar. Aí a graça de Deus vai vir e vai alcançar ele. Então a gente precisa fazer isso. A gente precisa modificar essas nossas ações e tratar essas coisas.
e tratar o pecado no coração dessas crianças. Mas por último, para concluir, meus irmãos, o versículo 47 diz assim: elas não são palavras inúteis, que ele está falando das palavras da lei. São a sua vida. Por meio dela vocês viverão muito tempo na terra, da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Ele diz que as leis, a palavra do Senhor, elas são a vida do povo. Era por ela que eles iam viver. Era pela lei que eles iam permanecer. Isso é a antiga aliança. Mas a nova aliança, meus irmãos, por quem nós vivemos? Por quem nós devemos viver hoje? Quem é a nossa vida na nova aliança? É? Olha aí. Diga logo. O Alaf acertou também. Muito bem. Jesus. É Jesus que é a nossa vida. E nós vivemos por Jesus. Ele é a nossa vida. E por que eu digo isso? Porque sozinhos a gente não pode. Sozinhos a gente não é capaz. Eu fico olhando assim tudo isso e eu digo, como é que eu vou viver essa santidade para ser exemplo para minha filha? Como é que eu vou conseguir tratar o pecado na vida dela e ajudar ela a vencer? Sem Jesus, nenhum daqui vai conseguir, ninguém vai conseguir. Nós não somos capazes sozinhos, de nós mesmos não. Mas com a graça de Deus a gente pode. Com a graça de Deus a gente pode. Então como a gente pode fazer dos nossos filhos discípulos de Jesus? Tendo Jesus como a nossa vida. Tendo Jesus no centro, guiando, capacitando, dando sabedoria. E no momento que for preciso tratar o pecado, Ele vai colocar a palavra no seu coração. Imagine, a criança falhou e você vai dizer agora, a oportunidade para me ensinar para ele que está errado. Vou lá e pego, em vez de ficar com raiva da criança, senta e ensina. Porque parece que a gente só se ira. No momento que a criança faz aquela coisa, meu Deus, a vontade de bater. Aí você lembra, não, mas agora é um momento que eu posso mostrar para ele que ele é pecador e que ele precisa de Jesus. Então Jesus, ele vai nos dar graça, ele vai nos dar sabedoria, ele vai nos dar domínio próprio. É com a ação do Espírito Santo em nós. Então nós precisamos buscar ao Senhor. Buscar, orar, clamar, todos os dias. Todos os dias é preciso. Sabe, é uma coisa necessária. Se a gente não estiver forte, a gente não consegue. Se a gente não estiver forte, a gente não consegue. Se não for aos pés de Cristo, você não é capaz. Não é capaz de viver em santidade. E isso é para todo mundo, para todo crente, não é só os pais que têm que viver em santidade. Não é capaz de ensinar os seus filhos sem a graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. E por isso precisamos estar mais perto dEle, mais dependentes dEle, mais confiantes nele. Amém? Eu quero encerrar, eu quero desafiar vocês que são pais aqui. Quem aqui é pai? Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Tem um bocado de gente, menino, tem muita gente. Tem muita gente. Eu quero desafiar vocês. Aqueles que os filhos estão crescendo, aqueles que já cresceram, a gente tem que... É um outro processo, né? A gente vai orar, vai colocar diante de Deus, vai trabalhar de uma maneira diferente. Mas aqueles que estão nesse processo de formação, eu quero desafiar vocês a exercer esse discipulado, se você ainda não exerce, com o seu filho. Que você tente pegar a partir de agora, eu vou ensinar ao meu filho, não só, isso é certo e isso é errado. Essa é a conduta correta de uma pessoa, isso aqui é educado. Não, não é isso. Isso é importante, mas não é tudo. É ensinar, isso é pecado, isso desagrada a Deus. Isso aqui é a maneira como você deve viver. E todas as vezes ter esse trabalho de estar trazendo para perto, discipular. É isso. Por que a gente pensa que o discipulado, se a gente for discipular alguém aqui na igreja, se converte, eu vou discipular, eu vou ter que estar junto com ela, eu vou ter que estar toda hora ali ensinando e ela vai errar e eu vou lá ajudar. A mesma coisa com os nossos filhos. Não é aquela coisa, bota na frente da televisão, vou ensinando. Leva para a igreja que a tia ensina. Gente, a gente tem tão pouco tempo ali dentro da salinha. É tão pouco tempo. Se você calcular, se o seu filho só aprende a palavra de Deus de domingo em domingo, com certeza, quando ele chegar na adolescência, ele vai se afastar do Senhor. Porque é muito pouco. Ele ouve uma horinha ali, mas ele está a semana toda lá na sua casa. E aí você faz o quê? Bota ele na frente da televisão para ouvir qualquer coisa. Deixa ele no celular ouvindo qualquer coisa. Você precisa todos os dias ter tempo para o seu filho. Eu vou separar um tempo e eu vou sentar, eu vou ler a Bíblia com meu filho. Eu vou incentivar ele a orar. Eu vou incentivar a criança a decorar versículos. É uma coisa que a gente não faz mais hoje. Na minha infância se fazia. É muito importante. Por quê? Porque esses versículos vão estar arraigados ali no coração dele. E quando ele crescer, o que é que vai estar guardado ali? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai estar guardada.
Ele vai saber versículos bíblicos. Ele vai conhecer a palavra de Deus e vários versículos. Vai ensinando. Claro que não é só decorar sem entender. Ensina, explica o versículo, vai ensinando o outro, explica. E a criança vai guardando, sabe? Criança precisa de disciplina. Criança precisa de regras. Tudo isso traz segurança para a criança. Não tem jeito, elas podem até dizer, não, é bom viver de qualquer jeito. Mas não é seguro. Elas não se sentem seguras quando não há um caminho a seguir. E espiritualmente você precisa traçar esse caminho para o seu filho. Para que ele cresça no caminho do Senhor. E para que a gente pare de perder tantos jovens. Sabe, eu fico triste, porque era um desespero que eu tinha lá em Medicilândia. Quando chegou aqui, continuou um pouco. Porque a gente vê as crianças crescerem, a gente trabalha com as crianças, ensina, luta, quando cresce, não quer mais saber de Jesus. A gente fica, mas misericórdia, não dá, não pode ser assim. Por quê? Porque não é só aqui a igreja. Eu achava que era só a igreja. E eu pensava, a gente tem que fazer mais alguma coisa. A gente tem que fazer alguma programação, a gente tem que agir alguma... Mas não adianta. Eu posso fazer 10 programações no ano de crianças. Ainda vai ser pouco. Se comparado ao tempo que os pais têm com seus filhos. Se você fizer a sua parte em casa, com certeza, eu posso fazer uma programação só de criança aqui no ano. E os seus filhos vão ser diferentes. A gente vê lá na salinha a diferença. A gente vê a diferença da criança que os pais ensinam a palavra e que os pais não ensinam. Os princípios são diferentes. As ações são diferentes. Não é só ensinar o que é bom e o que é ruim. É ensinar, como eu disse, o que é pecado e o que não é pecado. E aí a criança vai crescendo no caminho do Senhor. É ensinar a verdade, é ensinar a Bíblia. É realmente fazer dessa criança um discípulo. E para isso, como eu disse, você tem que ser o maior modelo. Se você ainda não consegue ser esse exemplo, eu te confronto, eu te desafio hoje a viver sendo esse exemplo. E a fazer dos seus filhos discípulos. Amém? Eu queria, para terminar, ler uma frase sobre discipulado, porque o discipulado, ele cria nos nossos filhos um relacionamento profundo. Vai criar ainda um relacionamento ainda mais profundo do que o que você já tem com seu filho. Porque pai e filho já tem um relacionamento próximo, né? Mas o discipulado cria um relacionamento tão mais de influência que você não vai precisar tanto, por exemplo, castigar, disciplinar. Por quê? Porque a influência vai ser maior. Você vai poder ter essa influência, essa persuasão com a criança, de modo que ele vai entender, através da sua influência, como ele deve agir. E aí, o pastor Ted Tripp e a sua esposa, eles escrevem o seguinte: precisamos nos ver como vendedores da verdade. Cada experiência e cada conversa é uma oportunidade para persuadirmos nossos filhos a respeito da beleza e da harmonia dos caminhos de Deus. À medida que os filhos amadurecem, o nosso alvo não deve ser manter o controle a qualquer custo, e sim persuadi-los. Influência e persuasão sempre são mais importantes do que a disciplina. Então, o nosso alvo é chegar a esse ponto, de que eles cresçam, e a gente não precisa ter aquele desespero de ter que impor regras duras para que eles não pequem. Mas você vai gerar influência na vida deles. E eles vão entender, olha, eu cresci nesse caminho, eu aprendi a amar a Deus, a obedecer a Deus. O mundo diz que o sexo fora do casamento é normal. Não, mas eu aprendi que a palavra de Deus diz que não é normal, que eu vou esperar para o casamento. Então está aqui, está estabelecido. O mundo diz que é normal ser ganancioso, que eu tenho que trabalhar para ter muito, ser rico. Não, mas o que eu aprendi com a minha família, o que eu aprendi com os meus pais, é que eu tenho que amar a Deus acima de tudo. E eu vou viver com visão no reino. E o resto é Ele quem faz. Então tudo isso a gente vai estabelecendo para os nossos filhos. E crendo que não estou dizendo que é garantido, né? Nada é garantido. Eu vou fazer tudo isso e meus filhos com certeza vão ser filhos de Deus, vão servir ao Senhor. Mas com oração, fazendo a sua parte, a gente crê que é muito mais fácil os seus filhos permanecerem na palavra, permanecerem no evangelho, do que se você criar eles de qualquer jeito. Porque às vezes a gente cria, vai levando, né? De vez em quando eu leio a Bíblia com ele, vai levando. De vez em quando eu boto ele para orar, vai levando. Eu levo ele para a igreja, na igreja ensina, na igreja os professores ensinam. Vai levando. Não é assim, não é só isso. Deus quer muito mais. Deus quer que você se comprometa. Ter família e ter filhos é um compromisso muito sério.
Então se comprometa em fazer do seu filho um discípulo do Senhor Jesus. Assim como você tem se comprometido em ter visão no reino, isso faz parte de ter visão no reino. Começar o nosso discipulado em casa. Amém? Vamos ficar de pé? Eu queria que a gente orasse nesse momento. Vamos orar para que Deus nos ajude, porque sem a graça de Deus nós não somos capazes.